Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecossistema Podcast, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores. Estou aqui, meu parceiro e host, Hugo Fernandes. Hugo Fernandes. Arroba Hugo Fernandes, Arroba Hugo Fernandes, você é novo aqui no canal, né? Se você não sabe, eu sou o arroba Menandro Machado. Nos tempos de hoje a gente se apresenta, o nosso arroba é o nosso nome, né? Exatamente. Então a gente se identifica aqui assim. Gente, é o seguinte, sabe o que eu tava notando hoje? Que é a primeira... Eu só tenho gravado com você, cara. Só tenho gravado com você. É uma honra pra você, velho. Realmente, concordo. É uma honra pra você. Somos 3 hosts aqui, tá, gente? Tem o Sandro, vocês que assistem já sabem. Você que é novo aqui não deve saber, tem um Sandrão, o Sandro Samper. E hoje a gente tava conversando sobre isso, pô. Tem mais de 10 episódios que eu não gravo com o Sandro. Isso é bom, porque eu sou equilíbrio, vocês falam demais. Será que a gente brigou durante o... A gente brigou no podcast, né? Só se fala nos bastidores, deve ter sido isso. Mas é isso, galera. Vamos lá para mais um episódio, tá? A gente vai falar de um assunto bacana hoje. Muito. Né? Você sabe o que é... Eu não vou falar o tema, não. Deixa eu falar. Pronto, beleza. Faz a merchan aí do Thiagão. Thiago Leal? Thiago Leal, contabilidade já é perder, gente. Você que é empreendedor, né? Isso aí é uma coisa importante. Quero apresentar para você a Legrand Inteligência Contábil, né? A Legrand é a nossa empresa aqui que cuida de todo o nosso ecossistema de empresas aqui, Exato. tá? Aqui no grupo somos mais de 5 CNPJs e todo mundo aqui, todos são orientados, que é o mais importante, né? A Leal, Zero a Legrand, dor de cabeça, né? Zero dor de cabeça, porque a Legrand ela não é uma empresa de somente aquela contabilidade, né, básica, que entrega seu cálculo lá, seu boletão para você pagar para o leãozão no final do mês e some. É uma contabilidade que, meu amigo, até para comprar um celular novo eu ligo para os caras e É uma falo, assessoria, na realidade. Compro, qual é a melhor forma para eu comprar? Então é muito mais, né, do que um simples serviço de contabilidade. Isso aí. É realmente aí um apoio, é uma consultoria. E eu uso, meu amigo, o Thiago lá, né, que é o sócio da Legrand, e fala assim, Menandro, você é um dos caras que mais utilizam o serviço de contabilidade aqui da empresa. Você é um cara que incomoda, liga pra gente pra tudo. Eu falo, é isso aí, isso cara. É bom. Exatamente. Eu gostaria de ter mais clientes assim. Então, é isso, é uma empresa que tá aberta. Ou eu batendo aqui na mesa, desculpa, meu diretor. Uma empresa que está aberta para cuidar do seu negócio e que realmente se importa, tá bom? Então tá Show aqui, de ó. bola. O QR Code tá aqui. Embaixo, tem um QR Code para você lá conhecer, fala com o pessoal para te ajudar aí. Você que está começando agora o seu negócio, você que já é empreendedor e você que está precisando mudar, trocar de contabilidade, né? E só mais uma observação aqui agora, provavelmente você esteja assistindo pelo seu aparelho mobile, mas se você der uma olhadinha aqui, embaixo aqui dessa tela, tem um botãozinho aqui, inscrever-se. Tá? Você vai clicar, vai se inscrever. Por quê? Porque esse canal aqui é justamente para poder estar levando a mensagem do empreendedorismo. Né? Se você está aqui é porque você é um entusiasta, você ou já tem um negócio, ou está querendo ter um negócio, abrir um negócio, ou está começando agora. E todo o conteúdo que a gente traz aqui é justamente para ajudar você nessa nova empreitada, tá? Nesse novo mundo que é maravilhoso, que é o mundo dos negócios, do empreendedorismo. Então, se inscreve aí, colabora com a gente e vamos pro início do episódio, Vamos né? pro episódio. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o seguinte, a gente tá aqui hoje com a Alana Elias, tá? Deixa eu pegar minha pesca aqui. Presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, conselheira da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, fundadora da comunidade Hub Delas, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? Sobre construção de comunidade. E a gente conversando aqui no bastidor, né? Ela falou, o que você faz? Qual é a sua atividade de fato, Ana? Ela falou assim, eu sou mercadóloga, tá? Jogou a interrogação na mente da gente. Não vou me arriscar a falar o que é, vou deixar para a Ana se apresentar, né? E já começar nosso bate-papo explicando, né, o que é mercadóloga. Seja bem-vinda, Alana. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Mena. Todo o pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um assunto que eu vivo, respiro de manhã, de tarde, de noite. E falando sobre isso, sobre ser mercadóloga, né? Comecei a usar esse termo recentemente.
Porque a gente tem uma certa dificuldade de nomear os profissionais que trabalham com marketing. Sim. Pós-pandemia, então, que todo mundo fez um curso e tá lá no Instagram, virei profissional do marketing. A gente costuma usar a terminologia marqueteiro, que ficou muito difundida nas campanhas políticas, Mas é né? chulo. Realmente. Aí carrega um certo ranço, né? E aí, estudando um pouquinho sobre isso, eu conheci o termo mercadólogo. Porque o profissional do marketing em inglês é mercado. Ing, a nossa terminologia que a gente utiliza aqui no gerúndio. Então, é um profissional que ele precisa estar se atualizando constantemente em relação às mudanças do mercado. Sim. Que mudam bastante. E, inclusive, a gente vai conversar bastante hoje. Show. Como a gente chegou nessa estratégia de comunidade hoje como uma estratégia de marketing, né? Perfeito. Show. Então pronto, agora a gente já sabe que é um mercadólogo, tá? Esse termo não é Profissional de marketing. Show de bola. Isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho sobre construção de comunidade. Eu gostaria muito eu gosto de bater esse papo porque eu acho que até as empresas, né? As empresas ali mais tradicionais, de certa forma, estão começando a olhar para isso. Eu acho que é um assunto, né? Fundamental, extremamente necessário. Eu acho que é uma coisa, cara, que muita gente precisa se atentar à importância disso. Porque é fundamental para o crescimento de toda empresa. Boa. E, como é que faz, né? Como é que faz na prática? Porque, assim, construir uma comunidade não é tão simples assim, né? Você explica como construir uma comunidade e depois você se apresenta para a galera se conectar contigo. Maravilha. Pra gente começar falando sobre como construir uma comunidade, eu acho que é bacana a gente falar o que é comunidade, né? Perfeito. Comunidade já existe desde que o mundo é mundo. Pra gente, começo de conversa. Não é nenhum termo novo e que a gente tá começando a utilizar agora. Se a gente for ver, a gente já faz parte de comunidades. A igreja que a gente frequenta é uma comunidade. O time de futebol que a gente torce é uma grande comunidade. Então, a gente já faz parte da comunidade até como seres humanos, porque eu digo que a natureza é uma grande comunidade. Então, o que é comunidade? Nada mais do que um agrupamento, um ajuntamento de pessoas que têm o mesmo interesse em comum. Quando a gente traz isso para um ambiente de negócios, as comunidades de marcas são espaços, ambientes que podem ser físicos, podem ser digitais, podem ser figitais, e que pessoas têm um interesse em comum e até uma certa relação de afetividade com aquele produto, com aquele serviço, com a empresa ou com os valores que elas defendem também. E pode ser um ambiente que seja criado intencionalmente pela empresa ou pelos próprios usuários. A Nubank teve um caso desse, em que os próprios usuários criaram a comunidade, depois ela se apossou desse ambiente para gerenciar. Então, isso são comunidades, ajuntamentos de pessoas que têm um interesse em um determinado assunto, algo específico. E como é que a gente começa a construir comunidades, né? A gente já falando de algo mais intencional, quando a marca, a empresa, decide de fato criar esse ambiente onde os seus clientes vão poder interagir. Então, não se trata mais simplesmente do consumidor ir até aquela marca, adquirir e voltar para sua casa com seu produto. Mas ter um espaço, que novamente pode ser físico, pode ser digital, onde ela consiga se relacionar um com os outros. E aí a gente entra naquilo que é fundamental, que são os diálogos. E hoje, diálogos, conversas espontâneas vendem muito mais do que a propaganda em si. Verdade. Total. Então, se a gente for começar, início de conversa, falar como se constrói comunidades, é criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para interagir, para consumir informação e para contribuir também. Perfeito. E como é que surgiu a ideia, né, da Hub Delas? Como é que surgiu a ideia? Como é que nasceu? Como é que você conseguiu? Qual foi o primeiro negócio na realidade, né? Eu adoraria dizer que o Hub Delas nasceu de forma intencional como uma comunidade, mas não foi bem assim. Eu queria um espaço para eu desenvolver o meu trabalho, então eu sempre fui empreendedora. Eu digo que eu sou uma sonhadora que realiza. Boa. Tenho sonho, tenho ideias, vou lá, coloco em prática, isso transforma em um negócio. E há 9 anos eu vivo disso. Alcancei minha independência financeira empreendendo, tive diversos negócios diferentes, mas sempre teve um que ficou, sabe aquele que fica ali no fundo da gaveta? Assim. E que em um determinado momento a vida te convida a tirar aquele plano da gaveta
e colocar em prática. E foi assim que eu decidi começar a prestar consultorias, mentorias para mulheres empreendedoras. Eu tinha essa bagagem empreendendo, em relação à gestão, a vendas, a marketing, e eu queria poder ajudar elas com o meu conhecimento. E eu precisava de um espaço para isso. Porque dentro de casa, mãe, mulher, tudo ali misturado, eu não estava bem conseguindo. Então, eu aluguei uma sala e falei assim, vou atender aqui e vou também disponibilizar esse espaço para que outras mulheres possam usar. Um espaço de um lugar onde elas se conectem e possam oferecer seus produtos e serviços. Só que não passou muito tempo até eu perceber que elas precisavam de algo a mais, que não só a estrutura de um escritório, Sim. cadeira, mesa. Elas precisavam, de fato, se sentir acolhidas, pertencentes. Comunidade. Ter alguém com quem conversar. Ter alguém que apoie a ideia dela, porque às vezes em casa ela não tem um marido, uma mãe. E muitas vezes ela se sentia sozinha. Então, às vezes, elas iam até o espaço, não só para usar o espaço, mas para conversar com alguém. Perfeito. E eu percebi que aquilo, na verdade, era uma comunidade. Aí foi o primeiro momento em que eu me deparei com o termo comunidade. E eu percebi que eu já fazia isso antes mesmo de entender o que era comunidade. Há uns 9 anos atrás, eu tive uma marca de moda praia. Ficou bem conhecida aqui, que era Sol e Sal Moda Praia. A gente teve uma rede com mais de 50 consultoras que revendiam as peças. Só que eu percebia que meus pares de mercado ali, eles faziam a mesma coisa que eu. A gente vendia biquíni, né? E eu comecei a conversar com essas mulheres e entender que elas queriam algo a mais. Então, no prédio em que eu estava localizada a marca, a loja, tinha um salão de beleza. Eu fechei com o salão assim, ó, para as minhas consultoras, você tem como dar um desconto? Tinha uma marca de depilação a laser. Eu consegui um voucher para ela fazer 10 sessões lá gratuitas. E aí eu criei esse ambiente, um grupo de WhatsApp, em que a gente oferecia benefícios, uma revendedora conversava com a outra, uma revendedora trocava a peça que comprou com a outra. Isso facilitou minha política de troca, inclusive. Legal. E aí, quando eu me dei conta do termo comunidade dentro do ambiente Você já de tinha negócio, criado. eu já fazia isso. Caramba, que show. E assim, né, Nossa. você fez... Engraçado que você buscou benefício para sua rede aí, né, para os colaboradores, ao invés de... Geralmente a gente está pensando em como que a gente pode buscar as melhores soluções para o nosso cliente, para o cliente final, né? Mas você olhou para outra coisa, né? Você olhou assim, não, peraí, como é que eu posso dar mais atenção para a minha base aqui, né, para as minhas consultoras, no caso, né? Meus braços direitos. Como era. Isso aí, pô, realmente é um olhar interessante, né? Sim. Porque a nossa cabeça está enviesada a pensar o que é que eu posso fazer para melhorar fazer o meu cliente comprar mais. Hoje, Melhorar agora, o benefício para o cliente final. Agora, entendendo comunidades como uma estratégia de marketing, eu percebo que ela é transversal. Ela é transversal a praticamente todas as áreas do negócio. De aquisição, de retenção, de marketing, de vendas, de RH. Então, ela consegue passar ali como uma linha transversal mesmo em todos os setores do negócio em si. E é o que eu falei. De forma prática, assim, como? Vamos lá. Quando a empresa decide começar a implantar uma estratégia de comunidades, até antes disso, vamos voltar um ponto aqui. Todo empreendedor, todo empresário busca 2 coisas. Ou aumentar a sua receita, ou enxugar seus custos, diminuir o seu custo com a entrega. Isso. Do pequeno empreendedor que tem uma banquinha de cachorro-quente a uma grande rede de farmácia. Todo mundo está buscando isso. Se a gente olha para a comunidade como uma estratégia da empresa, ela vai poder passar sobre todas essas áreas e gerar essas 2 coisas. As 2, exato. Por exemplo, se a gente pega a área de marketing de uma empresa, a empresa ela precisa produzir conteúdo. Produzir conteúdo demanda tempo, esforço, criatividade, equipamentos. E se você cria um ambiente onde os próprios usuários da marca são fãs e fazem isso de graça para você? Comunidade te ajuda a diminuir o esforço de produção e marketing. Boa. Por exemplo, hoje a gente vê as empresas com a necessidade de gerar cases de autoridade. Comunidade te ajuda a fazer isso, porque os seus clientes estão produzindo diariamente depoimentos para você. Ótimo. No RH, como é que você aplicaria? No RH, por exemplo, a gente tem hoje dentro de empresas problemas.
E se os seus funcionários fossem divididos em grupos temáticos para ajudar a criar soluções para a sua empresa? Show. Ou até mesmo um grupo de embaixadores da própria marca. Ou Boa. seja, Muitas empresas vêm fazendo isso, né? Realmente. a comunidade, todo mundo pensando, né, na solução ali do negócio. Exatamente. Realmente, dá para pensar em todo o contexto do negócio, construção de comunidade, realmente. Dá para aplicar É o realmente conceito. transversal. Exato. Perfeito. E você aí cria a Hub, né? Era um sonho que você tinha no cantinho aí, né? Mas antes, como é que foi antes? Por que você decidiu, né, fazer isso, criar isso, né? Por que tanto ardia assim nesse coração? Então, De onde vem essa história? eu digo assim, todo mundo vai passar por um momento que eu chamo de coceirinha interna. Uhum. Que é isso? Coceira. Sua mão tá coçando. Isso não te impediu de fazer nada. Você vai sair, você vai trabalhar, você vai fazer tudo no seu dia. Mas tem uma coisa ali que tá apontando para algo errado. Ou algo que você precisa olhar. Foi justamente esse momento que me levou a começar a pensar em um negócio de conhecimento, de transformação. Eu empreendia negócios tradicionais, tive a fábrica de moda praia, comprei uma cafeteria, um restaurante, atendia ali as pessoas. Só que eu sentia que eu podia ir um pouco a mais, além. E esse sentimento é extremamente importante, porque ele gera a mola propulsora da transformação, que é o incômodo. Quando você se vê incomodado, você busca mudar. Total. E eu entendia que aquela experiência que eu vinha passando há 9 anos, empreendendo, tendo um negócio, errando, acertando, poderia ajudar a vida de outras pessoas, principalmente de mulheres. Porque quando a gente fala sobre mulheres dentro do ambiente de negócios, a gente tem uma série de dificuldades. Realmente. Enquanto que os homens, por exemplo, estão com dificuldades da ordem externa, produto, mercado, concorrência, mulheres elas estão vivendo dilemas internos. Insegurança, autoestima, a própria falta de habilidade ali com determinadas competências empreendedoras, porque o mercado de trabalho foi excludente. Então, a gente tem algumas questões estruturais também. Sim. E eu vivenciava como mulher todas essas dificuldades. Apesar de ser uma empreendedora de longa data. Acredite, eu não me enxergava assim. Eu tive 3 negócios, tinha funcionário, vivia daquilo, mas eu não me achava empreendedora. Caramba. Eu sempre empreendi ao lado do meu marido, que era namorado na época, e eu via ele fazendo as coisas e eu achava que assim, eu tava ali ajudando. Mas esse rótulo empreendedor levou um tempo até que eu pudesse me apoderar dele. Sim. Boa. Que inclusive eu digo que é o primeiro passo antes do empoderamento feminino. É você se apoderar. Porque empoderar é uma transferência de poder. Você chega aqui e fala pra mim, vai, Alana, você tem capacidade, você consegue. Yes. Resenha Entendedores interna. entenderão. E esse é o empoderamento. Mas o apoderamento é uma etapa anterior a essa. Que é você se reconhecer e se apropriar das suas próprias capacidades. Boa. A mulher normalmente vai precisar viver esse processo. E eu vivi esse processo buscando em grupos de internet esse apoio. Caramba. Até que eu participei de um grupo uma vez que tinha uma dinâmica. Era assim, você precisava montar uma aula sobre um conhecimento que você tinha para as outras mulheres do grupo que pagavam um valor simbólico para participar. Me lembro que foi R$17 minha aula. E 10 mulheres se inscreveram. E eu, nessa época, eu tinha acabado de ter filho. Eu fui dar aula sobre organização empresarial. Quando eu terminei de dar aula, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Não sei o nome disso, se isso é ser mentora, consultora. Mas é isso que eu quero fazer. Porque meu filho tá aqui dormindo no quarto ao lado e eu tô aqui ajudando alguém com o meu conhecimento. E ali eu fechei minha primeira mentoria. Você não sabia o que era uma mentoria. Depois eu fui correr atrás pra entender o que era. Descobriu no campo de Isso batalha, foi quando? Qual era o ano aí? Esse era 2015, mais ou menos. 2015. O marketing digital ainda não tava no boom, não. Tava começando, né? Exatamente. O mercado, né? Eu gosto de falar o mercado digital. Eu não gosto de falar também o marketing digital. E assim foi que começou. E eu queria um espaço para poder atender minhas clientes e queria dividir isso, compartilhar aquele ambiente com outras mulheres. Quis enxugar custo. Exatamente.
E eu achei que aquele espaço poderia, inclusive, né, poder bancar ali, as locações bancariam o espaço. E no meio do caminho, porque eu sou essa pessoa do campo de batalha. Empreender para mim aconteceu empreendendo. E no meio do caminho eu fui percebendo as mudanças, começando a entender um pouco mais sobre esse mercado. E eu falei, cara, isso aqui que eu tô fazendo é comunidade. Caramba. Deixa eu entender mais sobre isso. Boa. E aí nasce a ideia do Hub. Nasce a ideia. O Hub delas, que inicialmente a gente começou como um espaço de coworking. Logo que eu entendi que ali era uma comunidade, a gente criou um produto de assinatura. Mas como foi que você fez? Por exemplo, você alugou uma sala, já colocou, equipou essa sala, colocou computadores lá, como é que foi? Eu já construiu isso em grupo? Então, é engraçado, legal você perguntar sobre isso, porque a comunidade começou quando antes de eu sequer lançar o espaço. Eu tinha um espaço, tinha uma verba pequena, e eu precisava, de alguma forma, impactar aqui a cidade com o que eu queria trazer. A gente foi o primeiro coworking, não sei se hoje a gente tem outro, mas foi o primeiro coworking 100% feminino de Salvador. E eu falei assim, bom, eu não tenho dinheiro para fazer um grande lançamento e impactar as pessoas. Então, eu vou fazer isso envolvendo elas desde o começo. Então, eu sempre produzi conteúdo e eu comecei a compartilhar no Instagram aquela ideia. E aí, eu mostrei eu alugando a sala, eu reformando o espaço, eu comecei a perguntar às pessoas qual era a cor que ficava melhor na parede. Caramba. E eu comprei uma paredezinha de grama e eu fui mostrando isso para as pessoas. E eu fui dizendo como é que eu estava me organizando para montar aquilo com pouco recurso, o que é que eu priorizei. E eu fui envolvendo as pessoas antes mesmo de lançar. Quando eu fiz o evento de lançamento no prédio, ali mesmo eu já falei sobre uma possibilidade de você assinar, pagar mensalmente e ter acesso a algumas horas no espaço. Fez um 6 em 7. E naquele 6 em momento, 1. eu trouxe as minhas primeiras 5 associadas. Que legal. Foram 5 sócias Hub. A gente sempre chamou assim quem participa da comunidade. E elas começaram a construir junto comigo. Então, eu não tinha nada na cabeça o que é que eu ia fazer. Então, elas foram me dizendo, e uma das meninas falaram, poxa, e se você pegasse um dia aqui e deixasse livre pra gente vir trabalhar juntas? Aí, assim, nasceu o Day Use das Sócias, que é um momento toda terça-feira que elas vão lá e a gente trabalha juntas. Porque os outros dias, cada um usa um dia, é isso? Não, como a sala é um ambiente pequeno, elas têm horas para utilizar o espaço. Sim. Então, elas fazem mediante agendamento, reservam, vão lá e utilizam. E na terça-feira, o espaço fica aberto para quem quiser todo mundo se encontrar. Poder se encontrar e gerar essa conexão. A sua comunidade, ela é local? Então ela é... Você falou o termo, como foi que você falou? Ela é... Figital. Figital. Esse é um termo que eu gosto de usar. Só pra eu entender, tem um pessoal que tá ali, vai no físico e tem uma outra galera que tá no... Então, a gente começou simplesmente com operação física. Pessoas daqui de Salvador assinavam, participavam de um grupo no WhatsApp, onde tinha algumas dinâmicas, eventos, engajamento, e poderiam usar algumas horas no nosso espaço. Quando eu comecei a entender sobre comunidade, eu pensei assim, eu preciso de um ambiente que possa fazer com que mulheres de qualquer lugar do Brasil possam acessar. Então, a gente desenvolveu o nosso aplicativo, que é o nosso ambiente digital, onde temos uma jornada gamificada. A empreendedora entra e ela vai tendo algumas ações para desenvolver dentro da comunidade. Conforme ela desenvolve essas ações, ela ganha alguns selos, que é o reconhecimento social dentro do espaço. E esses selos permitem que ela tenha acesso a outros benefícios. Mas essa jornada é tipo assim, o que é que a gente faz? A gente mapeou exatamente quais são os principais desafios que a mulher empreendedora vive. Então, ela tem dificuldade de se apresentar, ela não sabe como fazer uma boa apresentação. Sim. Às vezes, ela tem dificuldade de fazer networking com outra mulher, puxar a conversa. Às vezes, ela tem dificuldade, ela quer oferecer um conteúdo, uma aula, mas ela não sabe como fazer isso. Então, as ações da comunidade são justamente para tirar ela da zona de conforto. Para você ganhar o primeiro selo, você precisa fazer a sua apresentação. E tem um vídeo explicando como você se apresenta. Caramba.
Por isso que eu digo que é um laboratório Na prática mesmo. de competências empreendedoras. Ela tem dificuldade de falar com outra mulher. Ela tem... Abriu essa interrogação na minha cabeça. Sim. Quando você falou assim, ela tem dificuldade de fazer network com outra mulher. Hã? Sim. Tipo, por quê? Entendeu? Não... Exatamente. Existe uma certa insegurança mesmo. Quanto para os homens é muito comum. Eu tava pensando nisso aqui agora. Você chegar em um ambiente e falar sobre o seu negócio, na cabeça da mulher passam diversas dúvidas em relação a: será que eu vou me parecer ser interesseira? Será que... o que é que as pessoas vão achar sobre mim? Por isso que eu digo que para o homem a gente vive desafios da ordem externa. Verdade. Para a mulher existe uma série de dilemas internos. Então, a gente tem um desafio que é conecte-se. Chame 3 mulheres para você falar, conhecer o que ela faz e poste uma foto na comunidade sobre esse encontro, ressaltando algumas características positivas que você viu nela. Que show. Que, na verdade, essas características às vezes falam da própria pessoa. Então, ela vai percorrendo esse caminho e, na prática, ela desenvolve as soft skills. Na prática. E aí sai transformada do outro lado. Exatamente. Boa. Começa a empreender pra valer aí, né? Vai fazendo um... Eu costumo dizer que o aprendizado ele só acontece realmente quando existe a prática, né? Você tem acesso ao conhecimento, mas se você não colocar em prática, não tem aprendizado. Você conhece, você passa a conhecer sobre um determinado assunto, mas você não aprendeu o suficiente porque você não aplicou e não extraiu nenhum tipo de resultado. Se você não aplicou e não teve nenhum tipo de resultado, não teve aprendizado. Então, Só sabe que ele existe. Exato. Você tem um conhecimento, mas o aprendizado é diferente. Isso é uma coisa que... E aí isso aí faz muito sentido, né? E lá no Instituto eu também tenho, né? A gente estava conversando no bastidor aqui. A gente tem uma comunidade muito forte, né? Os alunos são muito engajados e a nossa comunidade é muito forte. A gente tem uma causa muito forte, muito nobre também. E pessoal, eu sempre falo pessoal, né? Pessoal, aplica as coisas que você aprende, né? Não vem para cá só buscar o conhecimento, porque isso não vai fazer, né, o negócio acontecer. É a experiência prática de aplicar e extrair qualquer resultado, seja positivo ou negativo, né, entre aspas, vai depender do seu olhar para isso, mas o aprendizado acontece aí. Agora, quando você traz aí, né, você falou de comunidade, eu já quero entrar num assunto que é o seguinte: como que você faz para construir isso? Engajar essa galera como toda. Como é que você faz para poder trazer essas mulheres, se aproximar dessas mulheres? Você tem toda... Eu sou um curioso, né? Toda a estratégia ali por trás. Eu sou um curioso. Sim. Eu digo que tem 3 passos que você precisa para começar a trabalhar uma estratégia de comunidade. O primeiro é você conhecer muito bem seu público. Só que não é conhecer a nível de características tipo idade, escolaridade. É saber os anseios. As dores, isso. Esses pontos que eu tô trazendo. Eu sei que essa mulher tem dificuldade quando entra em um grupo de WhatsApp de se apresentar. Eu sei que ela treme de medo quando ela precisa fazer uma apresentação pessoal sobre ela, sobre a história. Eu sei exatamente dos problemas que ela vive em casa, com pessoas que desacreditam do seu negócio, da sua capacidade. Então, é preciso entender muito bem esse público. Quais são os principais dilemas, desafios, o que deixa ele feliz, o que deixa ele triste, o que emociona. E isso você é um aprendizado contínuo, inclusive, dentro do ambiente da comunidade. Perfeito. O segundo ponto seria você ter um espaço, um ambiente. Então, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, eu vou usar um grupo no Telegram, eu vou ter um aplicativo próprio, eu vou fazer eventos. Vou fazer essa galera se encontrar periodicamente no ambiente físico. Eu vou criar um fórum. Então, qual é o ambiente que você vai utilizar para que isso aconteça? Mas antes de chegar até nesse ambiente, né? Como é que eu atraio elas, né? Porque hoje você faz isso na rede social, no Instagram, né? É ali onde você está conversando com essas mulheres, né? Compartilhando um pouco, né, dessa história, né? Ali é o ponto de partida, né? Sim, pode ser através da produção de conteúdo no próprio Instagram, pode ser através de eventos, por exemplo. Eu sempre gosto de usar assim, um exemplo bem aleatório para a gente ver a aplicação da comunidade na prática. Digamos que você tem uma casa de materiais de construção.
É normalmente um tipo de negócio tradicional que Sim. você nem imagina trabalhar estratégia de comunidade, né? Mas a casa de materiais de construção vende para o público final e vende para o profissional que realiza reparos, reformas. Exato. Então, o eletricista, o marceneiro, tem esse profissional. E digamos que você, casa de materiais de construção, decida todo sábado abrir na sua loja um workshop sobre assuntos que facilitem a vida desse profissional. Sim. E todo sábado você pega a sua lista lá de clientes e fala: João, vem aqui na loja sábado que a gente vai fazer um workshop sobre reparos na parede. Você vai botar lá um especialista, vai falar e vai reunir aqueles profissionais. O que você criou? Um ambiente onde os seus clientes agora conseguem interagir entre eles. Aí João e Márcio, que estão lá todo sábado indo participar, tiveram uma sinergia e agora não só compram na sua loja, como também passam a indicar. Exato. Eles criaram, você criou o espaço, o ambiente, você sabia o que eles precisavam, você conhecia o seu público, você criou um espaço, um ambiente para eles interagirem. E comunidades é sobre a empresa sair dessa lógica vertical, maior que o cliente, e ir para a lógica horizontal. Estou aqui junto com você, quero te ouvir, perfeito. quero criar diálogos. E então é sobre criar esse ambiente onde as trocas possam acontecer. E o terceiro ponto é saber como você facilita essas trocas, que é o que você me perguntou. Ponto importante. E aí, como é que você faz para gerar esse engajamento, esse movimento lá dentro? As dinâmicas, né? Exatamente. Aí é preciso ter uma série de ações de ativação dentro dessa comunidade. Você precisa fazer as pessoas se movimentarem ali dentro. Então, digamos que você é uma empresa que decidiu gerenciar uma comunidade. Você precisa criar alguns estímulos. Você precisa levantar a bola de alguns assuntos. E aí a empresa precisa entender o momento que ela entra, o momento que ela sai e deixa também esse movimento acontecer. Mas existe uma série de estratégias para esse engajamento. Isso que você está falando sobre... você precisa saber, por exemplo, qual é a bola que você quer levantar. É uma estratégia de engajamento da comunidade. Sim. Onde você, estrategicamente, você fala assim, vou trazer isso aqui para um grupo para meio que acender um palito de fósforo ali, é isso? Exato. E trazer uma movimentação, uma interação para o pessoal? A comunidade da Salve, por exemplo, que é uma empresa de cosméticos, elas fazem muito isso. Eles chamam ali, semanalmente, pessoas da comunidade para ouvirem, para entender, para testar novos produtos, para saber o que eles vão lançar. Eles até dizem que o público são co-criadores dos produtos junto com ele. Show. Isso é o que eu acredito ser... Retratam, registram, compartilham. Sim. Isso é o que eu acredito ser o futuro da comunicação do marketing, que é a era do poder digital. Hoje a gente vive a era da influência e eu acredito que a gente vai caminhar para a era do poder digital, onde os consumidores vão ser de fato donos das marcas. Na verdade, isso já meio que já acontece, né? Já está realmente acontecendo. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: e se eu quiser construir a minha comunidade? Você ensina isso para as mulheres lá? Você fala para elas sobre... Então, a gente... depender do empreendimento que elas têm, né? Exato. Faz sentido criar uma comunidade também. Muitas mulheres, inclusive, entram na comunidade para saber como funciona a comunidade. E existe uma certa inspiração também. Eu acredito muito nesse compartilhamento de conhecimento da nova economia. Onde a gente consegue crescer junto. Porque a verdade é que não existe nenhum segredo mais hoje. Sim. Então, as empresas, os diferenciais delas são, de fato, aquilo que elas acreditam como valores, que isso é incopiável, né? O DNA ali da marca. Então, acontece muito isso, sim. Inclusive, hoje, algumas pessoas começam a me procurar para também compartilhar sobre estratégia de comunidade, como você montou a gamificação, como você criou a jornada das sócias dentro da comunidade. E acaba também que hoje eu consigo oferecer um pouco dessa estratégia também para outras pessoas que querem montar suas comunidades. E aí entra bastante mulher para aprender isso. Entra também. Show de bola. E como é que faz? Menandro agora. Pergunta curioso, né? Porque assim, velho, eu acho massa, né? Eu sou um cara que eu produzo conteúdo ali de forma bem aleatória, né? Minha expertise ali é mais a área comercial, vendas ali.
Mas eu penso assim, cara, como é que eu consigo construir uma comunidade de vendedores? Sim. É algo que eu me pergunto às vezes, né? Porque às vezes venda, cara, é um assunto, sei lá, talvez é um assunto chato. Será que é um assunto que as pessoas têm, né, interesse em ficar acompanhando alguém que fala de vendas assim? Não sei. Abre essa interrogação na minha cabeça, né? E aí é um desafio. Mas, se eu quiser construir uma comunidade, como é que eu faço? Então, existem comunidades que nascem ali no entorno dessa marca pessoal. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem empresas, que tem sucesso ali em determinada área ou assunto, e você começa ali a juntar pessoas próximas a você, que é justamente o que acontece através da influência. E através dessa influência as pessoas querem saber como você faz, como é que você alcançou aqueles determinados resultados, como é que você extrapola da área da personalidade influente para a comunidade. Quando você coloca essas pessoas... No centro. Exatamente, no centro, para interagirem. Então, deixa de ser simplesmente a transferência do conhecimento de uma pessoa para o conhecimento que é gerado no próprio grupo. Caramba, isso é massa, né? Que é o que muitas blogueiras fazem, né? Liga a câmera ali e pergunta para as pessoas, gente, eu tô indo para uma festa assim, assim, assado, vai com esse vestido ou esse vestido? Então, é como se a audiência dela fizesse parte da decisão. Exatamente. Né? Não trata-se de uma empresa, eu tô dando exemplo de blogueira e tal, mas basicamente é isso. Então, você tem uma empresa, você tem uma comunidade, você tem uma galera ali, você pergunta, poxa, a gente tá precisando lançar tal produto. Estamos aqui, tá aqui no campo de visão, esse produto, qual vocês acham que a gente deve lançar primeiro? Então, os clientes ali, quando eles ditam o que deseja e é atendido, automaticamente eles já se engajam muito mais. Né? A participação também, você tem um site agora realmente muito bom. Isso que você falou me abriu agora uma outra caixinha aqui. Por que as empresas, qual é a grande mudança, inclusive, até de eras no fazer marketing, que acontece com essa percepção que você trouxe? Vamos só voltar um pouquinho. Digamos que a gente está aqui nos anos 90. Como era a internet? A internet era um lugar que você buscava informação. Então, você achou os buscadores, Google. Meu Deus, aqui eu posso saber tudo sobre um determinado assunto. E o que começou a acontecer? Com o advento da internet mais rápida, a gente popularizou as redes sociais. E as redes sociais, ela trouxe um novo contexto agora para a internet. Porque você não só vai buscar informação, mas você criou os produtores de conteúdo, que é quem também produzem informação. Então, a internet passou a ser um ambiente onde existe essa troca, essa conexão. E aí, acompanhe comigo. Você agora tem a internet com essa troca. Qual é a grande vantagem da internet? Que eu, por exemplo, não tinha quando eu tinha ali negócios físicos. Eu digo que a internet ela é um ambiente onde você tem caminho rastreável. Você consegue gerar dados. E esses dados fazem com que as campanhas sejam muito mais eficientes. Então, antes de você, como você tinha na mídia tradicional antes, só alcance outdoor, rádio, televisão, que você dispara a mensagem para um grande número de pessoas, você passa a ter eficiência através dos dados. Só que com essa eficiência você alcança o cliente ideal, que é a era que a gente está hoje, inclusive. Então, a gente segmenta, eu quero quem usa iPhone, eu quero quem está no raio de 3 quilômetros, eu quero quem tem essa faixa etária, esse gênero, consome esse tipo de assunto. E isso a gente já ganhou uma grande eficiência no processo. O que acontece agora com a nova era, que é a era da influência? Você agora, enquanto empresa, não atinge uma pessoa específica. Você atinge uma influenciadora que traz consigo uma comunidade de pessoas e multiplica essa mensagem. Ou você cria a sua influência com uma comunidade de marca, multiplicando também o alcance dessa mensagem. Aí você tem um fenômeno, né, chamado Virgínia. Fenômeno dos influenciadores. Você acompanha ela?
Não acompanho, mas não você... você não deixa de saber um pouco saber. das... Eu fiz pra eu te perguntar, se a gente pudesse fazer uma análise aqui agora do que ela faz no dia a dia aí pra ter uma comunidade tão forte. Mas se ela não acompanha, né? Eu não Não, acompanho. é por isso que eu perguntei, Ah, entendeu? Porque eu queria saber isso, eu ia perguntar isso. Ah, sim. Mas normalmente o que a gente vê assim de características nessas influenciadoras é que elas passam a vender o próprio estilo de vida. Então elas se tornam o próprio entretenimento, que é o que a gente tem na mídia tradicional. Sim. Só que na mídia tradicional a gente tinha a publicidade, a propaganda de forma interrompida. Era um marketing de interrupção. Você tá ali consumindo o conteúdo que estão te oferecendo, de repente você é interrompido para o reclames do Plim Plim. Para a hora da propaganda. Verdade. Só que hoje, 85% das pessoas que estão consumindo televisão ou a mídia tradicional desviam a atenção no horário da propaganda. Ou pegam o celular ou mudam de canal. Então, a gente tem um novo perfil de consumidor, que é o consumidor dessa era da conectividade, com muito mais opções de escolha. E aí, o que é que a influenciadora se torna? Ela se torna o próprio entretenimento. Através do estilo de vida, através ali do dia a dia mesmo compartilhado. Só que essa propaganda, ela não tá mais interrompida. Ela tá dentro. Exato. Que é o conteúdo. Boa. Perfeito. Tá vendo como é poderoso? Muito. Demais. Muitos insights aqui. A gente tem uma... Eu falei, né? Tem uma empresa que a gente tem uma comunidade muito forte. E essa comunidade a gente usa 3 coisas ali, que é o diferencial, né? O líder da comunidade é o meu sócio, ele que é o expert, o rosto do produto, né? Então ele é o cara que passou por toda essa experiência, né? Viveu essa experiência dele, a jornada profissional dele, conhece muito bem as dores e os desafios do público e ele comunica isso muito bem para o pessoal, né? E aí ele vem como líder para poder falar assim, cara, eu quero te levar para um outro lugar, um lugar que eu descobri e eu quero levar você também. E a gente faz isso, né, nas nossas redes sociais, a gente tem uma live diária que a gente repete todos os dias a mesma coisa. É como se a gente repete de fato todos os dias a mesma coisa. A gente repete a causa da nossa comunidade, o porquê que a gente está ali, o porquê que ele está fazendo aquela live todos os dias, o porquê que a importância do que a gente está fazendo ali, a gente repete. A gente repete qual é a tese, né? A tese é... o que é que eu validei, né? Com todo esse período, com toda a minha experiência, o que é que eu validei que eu quero compartilhar com você agora, para que você não precise... né? Passar pelo mesmo, experimentar uma série de coisas e lá na frente entender que não é bem aquilo. Então, o que é que eu experimentei que dá certo? Quero compartilhar com você essa tese. Siga-me, se fizer sentido. E o movimento, né? O que é que a gente está construindo de fato? Né? O que é que a gente está construindo com esse movimento? Qual é a grande transformação que vai acontecer, né, com essa união que a gente está tendo aqui em prol dessa causa? Então isso aí é uma coisa que a gente comunica todos os dias, né? Ele faz isso e é engraçado porque a gente está conversando aqui hoje de forma intencional, né? A gente está analisando aqui realmente de forma bem estratégica como que a gente pode fazer. E, cara, ele veio fazendo isso de forma intuitiva ao longo de 10, 15, 20 anos de forma intuitiva. E aí eu falo assim, aí hoje a gente organizou, né? A tese, a causa e o movimento. Hoje a gente tem isso muito claro. Mas o engraçado é que isso já foi construído de forma 100% intuitiva. E aí eu falo, né? Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Você falando aqui agora... Foi esse o caso. Exato. Você falando agora, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer engenharia reversa, sabe? Acho que minha mente está funcionando assim o tempo inteiro. E você foi falando, e eu fui pegando aqui alguns pontos que eu acho que foi assim, bem decisivo para o sucesso de vocês em relação à comunidade, que pode ser para qualquer pessoa que queira aplicar também. O primeiro ponto que você falou foi o ambiente. Então, assim, eu tô lá todo dia no Instagram. Tô lá todo dia naquele canal. O segundo ponto que você falou foi os rituais. Vocês repetem ali. Repetem. O terceiro ponto que você falou foi a bandeira. Vocês levantam a bandeira. Total. É isso aqui. Eu falo disso. Meu movimento é esse. E o quarto foi um inimigo em comum.
Então, o que é que temos vários, aquele público ali que está acompanhando luta pela mesma coisa, está lutando contra a mesma coisa que vocês estão lutando também. Se você for parar para pensar, eu adoro o exemplo de time de futebol, porque para mim é exemplo claro de comunidade. Verdade. Você tem exatamente tudo isso. Direita e esquerda, maior comunidade do Brasil. Exatamente. As duas maiores comunidades do Brasil e que são tão... Elas são parelhas, né? Uhum. Por exemplo, o time de futebol, você tem exatamente isso. Você tem um ambiente, você tem um estádio, você tem rituais, as pessoas se encontram ali, tem os mesmos dias, horários de jogo, o público já está acostumado a acompanhar, tem a mesma bandeira, tem as causas pelo qual luta, tem o mesmo inimigo, né? Então, fica muito claro a gente perceber assim. E na comunidade, o integrante ali, ele pode botar pra fora aquilo que tá ali dentro dele ali, sabe? Por exemplo, num estádio de futebol, você pode chegar lá e falar palavrão, xingar, se comportar de formas sem que medo você... de julgamento, sem medo né? de julgamento, porque todos ali são iguais. Todos estão ali partindo da mesma vontade, desejo, energia. E a comunidade é justamente isso. Ali dentro você fala o que você pensa, o que você sabe... O que você não falaria normalmente num ambiente offline ali ou fora da comunidade. É onde as pessoas ali compartilham suas dores, enfim. E olha que rico é para uma empresa poder participar, né, ter acesso a um ambiente como esse. Então, a gente paga, por exemplo, caríssimo para fazer pesquisas. Para pessoas, empresas fazerem pesquisas de mercado. Quando você tem um ambiente de uma comunidade... Até o produto que você vai desenvolver, você tem um ambiente fértil para colher informações. Total. A gente falou de time aí, e não posso deixar de falar, vai causar polêmica, mas para mim o time do Bahia, ele... É pior que o do Vitória. Pode falar. Mas a galera do Bahia tem arrasado assim, em relação a estratégias de comunidade. Representa a comunidade. Sim, e você cria um espaço de diálogo extremamente forte com o público ali. Eu me lembro de uma campanha no Dia dos Pais, que o Bahia tava um pouco tendo zero de futebol, viu? Mas gosto de acompanhar nesse sentido. E o time tava ali com uma performance um pouco ruim. E aí a galera postou um vídeo falando diretamente com o torcedor. Tá com raiva de mim, né, pai? Então, usando termos, diálogos. E eu vi muito ali nos comentários o quanto a torcida, né, tava falando assim, poxa, assim você me quebra, né? E aí, já amenizando aquele clima que a torcida estava sentindo. Então, você cria um canal de diálogo, de um diálogo muito próximo, que sai desse lugar verticalizado e vai ali do lado, como a gente está conversando aqui. Então, as empresas passam a ter esse ambiente, esse canal de comunicação direto, que pode ser bem poderoso para desenvolver novos produtos, serviços, para aumentar a rentabilidade. O custo de aquisição cai muito. A rentabilidade, ali, o tempo que a pessoa permanece junto com você aumenta. Realmente. E às vezes de forma não intencional também, você acaba desenvolvendo, né, linhas de produto e produtos novos sem estar no seu radar. Porque a comunidade ali, ela vai... É um ambiente vivo. Exato. É um organismo vivo, a comunidade. Olhar para a comunidade, eu acho que, tipo assim, uma estratégia de crescimento do negócio, de fato, cara, acho que mais eficaz. Eu acho que é perpétuo também. Mais eficaz, eu acho que pro momento, né? Porque hoje a gente tá assim, hoje a mídia já foi muito mais barata, a mídia paga, o anúncio era muito mais barato antes, então você conseguia, né, alcançar muita gente com um investimento muito menor, e aí você conseguia faturar bem com investimento, né, relativamente baixo, proporcional ao faturamento. Só que aí você vem os investimentos, os valores, né, de mídia paga, só vem aumentando o custo cada vez maior, e aí o que as empresas pensam e falam assim, caramba, eu senti isso na minha empresa, né? Eu falei, caramba, como é que a gente faz para conseguir, né, continuar crescendo o negócio sem ter a questão do problema que você tinha pontuado, né, no início, sem também aumentar o custo aí de forma que, cara, a margem diminua cada vez mais. E a gente olhou para isso como realmente algo... No início aconteceu de forma mais bem orgânica mesmo,
E aí depois a gente se apropriou disso. A gente começou a fazer assim, cara, a gente tem uma comunidade forte aqui, vamos começar a olhar para isso. E aí a gente se atentou para isso há uns 1 ano e meio, mais ou menos. Uns 2 anos, mais ou menos, a gente se atentou para isso. E hoje, recentemente, eu fui num grupo de empresários, no Mastermind, e eu fiz a minha palestra exatamente falando sobre isso. Eu falei o quanto que a gente conseguiu aumentar a nossa margem de lucro apenas colocando a nossa energia, né, em fortalecer a nossa comunidade. E aí eu tenho um painelzinho que eu mostro, né, que um dos pilares do meu negócio hoje é o meu cliente, né? É a minha comunidade. E aí eu tenho um quadro assim, porque eu tenho. Geralmente, onde que você vai colocar mais energia no seu negócio aqui? O ponto principal é a questão de cliente, fortalecimento de comunidade, atenção e atenção plena, identificar novas necessidades, índice de satisfação do cliente, como é que tá. É o ponto central que a gente mais tem olhado hoje, além de outras coisas. Pô, qual é a nova estratégia de marketing? Qual é o novo... Qual é a gestão? Que time que eu preciso? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a nova tecnologia? E a IA que eu tenho que implementar aqui que vai mudar? Então, a gente tem olhado isso de forma bem... Tá no centro, cada vez mais forte, né? Porque, às vezes, as empresas elas têm o quê? Pensar assim, cara, o que é que eu posso fazer de estratégia de marketing para vender mais? E aí tá sempre pensando na nova ideia, na nova campanha. Na nova ideia, na nova campanha. E fala, velho, se a gente olhar para isso com cuidado e atenção plena, meu amigo, o que você colocar para o seu cliente comprar, ele vai vender. O que você me falou me trouxe 2 insights agora. O primeiro que, assim, você falou sobre o custo de aquisição, que tá cada vez mais alto. E também tem um outro lado da moeda, que é o próprio consumidor, que desconfia hoje muito mais daquilo que é oferecido através de propaganda. Total. A gente vê isso até num cenário até um pouco maior, que é o cenário de descredibilidade das instituições. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver pessoas insatisfeitas com empresas envolvidas em escândalos de corrupção, até o próprio cenário político mesmo, as pessoas estão muito mais desconfiadas. Então, o consumidor hoje, ele já é muito mais desacreditado em relação àquilo que parece ser propaganda. Teve um dado que eu estava vendo da pesquisa da HubSpot, que trouxe que 75% das pessoas não acreditam na publicidade online. Caramba. Então, aquilo que aparece como patrocinado, aquilo que aparece como public post, já coloca na cabeça do consumidor Um alerta, né? Um alerta de que pode não ser verdade. Total. Mas ela busca informação para comprar, para ter a tomada de decisão de compra, no amigo, na colega. No influenciador. No influenciador, ali dentro daquele meio social. Isso que você falou, desses 75%. Repete aí, só para eu entender. 75% não tem propagandas online como verdadeiras. Como verdadeiras. Elas acreditam que aquelas propagandas aí, né? São informações falsas ou ilusórias. Perfeito. Digamos 75%. Assim. E aí, na semana anterior também, a gente estava lá no Mastermind, um amigo nosso apresentou uma pesquisa onde ele mostrou que a grande tendência do crescimento ainda mais, né, além do que já está, para os próximos 5 anos ainda, do mercado de influência, dos influenciadores, né? Do poder aí de decisão de compra do cliente a partir de uma indicação de um influenciador. É uma tendência que vai continuar a crescer aí ao longo dos anos. Só que o que é que eles identificaram nessa pesquisa também? Que os micro-influenciadores, nessa contribuição, se a gente for olhar em termos de proporção, o micro-influenciador dentro da audiência dele tem uma influência maior, ele consegue influenciar muito mais do que o grande influenciador. E aí talvez esse dado case com esse dado que você trouxe agora. Perfeito. Porque o grande influenciador, as pessoas já têm ali... Já está mais próximo da propaganda. Tá na cara. Exato. Tá na cara que Já foi tá pago. mais, Exato. E aí esse dado explica muito o que ele trouxe lá também. Que os micro-influenciadores hoje é um excelente canal de aquisição de novos clientes, porque eles passam muito mais confiança e credibilidade. Exatamente. E tá mais próximo Perfeito. do público. Estratégia para você usar para o seu negócio.
Tá vendo? Você não precisa ter... Olha pra esse cara, pra esse influenciador. E outra coisa, né? Vamos dar oportunidade pra galera que tá chegando. Olha pro influenciador, cara, que é pequeno. Você não precisa estar com budget grande. Sua empresa é pequena, às vezes sua empresa até que sua empresa é grande, né? Melhor pegar essa verba aí e dividir com centenas e centenas de influenciadores para que eles possam ativar as comunidades dele e trazer para a sua marca, porque você pensar que você só consegue, estratégia de influência só dá certo se for um influenciador grande. Sabe um outro insight que eu tive com sua fala? Foi em relação ao modelo que hoje é muito conhecido e difundido. Bota o... Momento Insight. A gente precisa criar um negócio aqui, Momento Insight aqui, um negócio, um podcast. Gostei. Em relação a um modelo que é bem difundido em modelos de negócio, principalmente digitais, que é o de esteira de produtos. Sim. E funil de venda. Eles são modelos extremamente didáticos. Fica lindo quando a gente bota no quadro. Meu cliente vai entrar, vai comprar o produto de entrada, de ticket baixo. Depois eu vou oferecer esse aqui, ele vai comprar esse de intermediário, depois ele vai comprar meu ticket mais alto. É lindo na ilustração. Só que no mercado, de fato, não funciona assim. É como um funil. Ele é lindo na ilustração. Primeiro ele vai entender que tem um problema, depois ele vai entender que esse problema tem uma solução, que essa solução eu ofereço e vai comprar de mim. Às vezes o cliente passa pelo funil em um dia. Eu concordo, eu sou um dos principais adeptos dessa ideia. E o que acontece no modelo de comunidade maiores, né? É que ele, de fato, quebra a lógica da esteira de produtos e cria um ambiente cíclico. Porque a gente tem o tempo todo pessoas entrando em momentos de compra diferentes, com necessidades diferentes, e a comunidade consegue oferecer diferentes estímulos. E não uma sequenciazinha lógica que vai ficar bonito na nossa ilustração. Perfeito. A gente também entendeu isso lá no nosso negócio. A gente avaliou, né? A gente tinha uma esteira de um produto que começava em um ticket menor, 97, o ticket... Sim. Aí ele vai subir pro próximo ticket, que é 1.397, depois vai pro outro ticket que é 3.000 e depois ele vai pros outros tickets que custa 4, 5, 7 mil. Nada. O produto que mais vende hoje é o produto, por exemplo, de 1.397 e não de 97. Olha só. Uhum. Então, tipo assim... Não entrou no funil pela metade. Não tem essa que a pessoa precisa entra na esteira, não existe essa sequência lógica. Sim. Agora, o que a gente identificou lá também? A gente identificou o seguinte, qual é a dor mais imediata que esse cara tem, e aí a gente entendeu por que esse produto do meio é o principal produto, é o que mais vende, mesmo sendo mais de 10 vezes mais caro do que o produto anterior. Só por conta desse detalhe a gente conseguiu identificar lá. E isso com muita pesquisa, porque a gente fazia isso muito bem no início, depois a gente já temos bastante informação. E aí a gente chegou a um determinado momento e a gente falou assim, não, cara, eu tô sentindo que eu tô andando no escuro. Aí deixa eu voltar a fazer pesquisa de novo. E a gente começou a voltar a fazer pesquisa de novo, tanto para nossa base, para nossa comunidade, para nossos clientes. E eu acho que a gente tem que fazer isso ainda mais para a base que não é cliente. Né? É o público, é a comunidade que está ali simplesmente acompanhando e seguindo também para a gente ter mais informação. Isso é rico demais, a gente precisa extrair o máximo de valor disso, cara. Atenção total nisso aí. Isso é um negócio importante. Mas vamos lá, né? Tem alguma pergunta para fazer ainda de comunidade? Opa. Pega água aí. Aí pronto, aí tem o hub delas, né? O hub delas se transformou num negócio. Sim. Né? E aí você também é presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia. Como é que funciona? O que é isso? Uma grande comunidade. Que também é uma comunidade. Exato. Isso que eu ia falar. É comunidade de manhã, de tarde e de noite. A Associação dos Jovens Empreendedores é uma instituição com 17 anos. Foi fundada lá atrás por jovens aqui de Salvador que tinham esse desejo de querer mudar o ambiente de negócios.
o ambiente em que a gente faz negócios. E a gente, até antes aqui, estava conversando um pouquinho como a gente compartilha desse desejo de querer tornar a nossa cidade um lugar melhor para se fazer negócios. O nosso estado, querer levantar uma bandeira de fato e mostrar que aqui nós temos produtos, serviços, atendimento de qualidade, sim, né? E que as pessoas não precisam ir lá para fora ou pagar mais caro nos serviços de São Paulo. Jovens que ali compactuavam desse interesse em comum, melhorar o ambiente de se fazer negócios. E aí surgiu o conceito do associativismo empresarial, que é justamente esse ambiente onde você está junto, compartilha informação, cresce em rede, a partir da rede consegue alcançar outros benefícios, conquistar outros espaços. E foi com esse interesse que a AGE foi fundada. A AGE ela é filiada a um movimento nacional, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários. E a gente funciona como uma grande rede que trabalha o assunto do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo jovem. De jovem, eu digo que nós temos nossa faixa etária de 17 a 99 anos. Nossa. Então, todo mundo pode participar. Nossa. Seja o jovem de idade, o jovem de mentalidade, o jovem negócio, de fato. Sim. Então, a gente tem espaço para todo mundo dentro da AGE. E a gente é conhecido por fazer negócios em ambientes disruptivos. Caramba. Então, a gente cria experiências diferentes. Porque o fazer negócio ele não acontece necessariamente ali na palestra. Exato. É na mesa de um bar, através de uma conversa informal. É o que a gente está falando. Os diálogos, as conversas espontâneas, elas geram muito mais conexão, eficiente, né? Gera mais conexão. E na AGE a gente é uma grande comunidade de empreendedores dos mais diversos segmentos diferentes. Realizamos eventos. E para além disso, para além do networking, a associação ela tem um papel muito importante. Porque nós temos representatividade para a causa empreendedora. Eu digo que em algumas profissões você tem ali os seus sindicatos, os seus conselhos que lutam pelos seus direitos. O empreendedor meio que fica sozinho nessa, né? E na AGE a gente fala aqui que o empreendedor é o lobo solitário. Isso. Que a gente precisa desmistificar, né? Verdade. E na AGE a gente busca também oferecer representatividade para isso. A gente assume algumas cadeiras importantes. Somos representantes no Conselho de Inovação e Tecnologia da FEComércio, na Câmara da Mulher Empresária, na Câmara do Jovem Empreendedor. E realizamos essa representatividade. A gente realiza um grande evento aqui que acontece, que é o Feirão do Imposto, onde a gente busca mostrar, conscientizar a população em relação à carga tributária. E com isso a gente consegue ter diálogo também com a esfera pública, municipal, estadual e promover algumas transformações. Boa. E como é que funciona? Então, para entrar na AGE, somos uma associação sem fins lucrativos, então tem uma anuidade, que é um valor simbólico para que a gente possa manter ali os custos da associação. E todo o trabalho, toda a entrega que é feita na AGE é 100% voluntária. Legal. Então, hoje a gente tem um time com mais de 30 voluntários, temos diretorias de marketing, de eventos, de comunidade, todo isso é um trabalho 100% voluntário. Eu estou lá há 3 anos, já fui voluntária, já fui coordenadora, fui diretora de marketing, vice-presidente e agora presidente. E a gente também acaba desenvolvendo uma certa liderança. Você falou que o empreendedor é o lobo solitário. Às vezes ele não tem no negócio dele um funcionário, mas no ambiente da AGE ele tem a chance de desenvolver essas habilidades comportamentais na prática também. Perfeito, show de bola. São quantos membros lá hoje? Hoje nós temos cerca de 160 associados. Quero conhecer. Maravilha, já está super convidado. Vocês fazem eventos, vocês fazem muita coisa lá, né? Agora, na próxima semana, a gente vai ter um evento que é exclusivo para os associados, que é uma reunião de gestão aberta. Então, qual é a grande diferença de você participar de uma associação para um grupo de networking tradicional? A associação, você é parte dela. Você é dono dela também. Então, você tem a possibilidade de atuar junto com a gente naquilo que está sendo feito. Então, vamos buscar um benefício aqui para a classe empreendedora. Vamos criar um evento em conjunto. Nós temos alguns eventos no nosso portfólio que são de grande impacto. Por exemplo, no mês de abril, agora, a gente vai realizar o Vozes do Afroempreendedorismo.
Então, é um evento lindo, onde a gente traz premiações para personalidades negras que estão empreendendo na nossa cidade, que estão modificando esse ambiente de se fazer negócios. A gente traz conversas também, a gente conta muito com o apoio do Sebrae para realização. Então, a gente tem algumas atuações importantes. Por exemplo, a Semana Global do Empreendedorismo. Nós realizamos aqui, juntamente com o Sebrae, essa semana que acontece no mundo inteiro. Show de bola. E a gente ali colocando a mão na massa, em prática. Dá pra gente fazer um feat, viu? Com certeza. Dá sim. Um ecossistema podcast edição especial. Maravilha. Acho bacana, deve ter muita gente boa pra gente conversar lá. Acho interessante. Vamos amadurecer essa ideia. Vamos. Então, show de bola. E aí, Hugão? Tem alguma coisa que você queira perguntar aí pra você construir sua comunidade? Eu tô pensando na comunidade do ecossistema aqui. Eu já peguei uns insights com ela aqui, que é o seguinte, né? Tem a parte que eu falei muita coisa do que a gente faz, mas tem muita coisa do que a gente não faz. Das coisas que a gente não faz, que ela passou aqui pra gente, foi essa parte de, cara, criar interações, né, de formas estratégicas dentro da nossa comunidade. Isso a gente tem falhado lá, né? E aí você me deu muitos insights aqui quando você trouxe, cara, como é que a gente faz? A gente cria uma estratégia de gamificação bacana, a gente cria algumas ações ali, né, algumas atividades. Então, isso aí foi o primeiro insight que eu peguei, que apesar de a gente ter uma comunidade forte, a gente ainda tem pontos de melhoria, e esse aí foi um que você trouxe, que eu já vou levar pro time aí agora segunda-feira, viu? Reunião. Vocês são uma grande comunidade. A gente estava conversando antes aqui de entrar. Até a proposta do ecossistema que é juntar esses atores ali, né? Que estão produzindo conteúdo. E a gente usa muito essa terminologia hoje de hub, né? Inclusive tem várias empresas hub surgindo. O que é um hub? Ele é um negócio da nova economia que ajuda outros negócios a se tornarem da nova economia também. Então, por exemplo, vocês são um negócio da nova economia. Trabalha a colaboração, o compartilhamento e que ajudam outras pessoas também a desenvolverem isso. Então, aqui de fato é uma grande comunidade, vários produtos, serviços, é um ecossistema de fato, atuando ali em conjunto. É o maior ecossistema de empreendedores daqui do Brasil, tá? E um hub nada mais é também do que um dispositivo que tem várias entradas de conexões, né? Exatamente. Tô errado, meu diretor? Tô certo, meu diretor? É por isso que vem aquele negocinho lá, o nome hub. É como se fosse essa extensão que a gente Ponto tem aqui, um conexão. hub, bota várias tomadas ao mesmo tempo. Isso. Tem a ver? Tem, né? Total, realmente. São pontos de conexão. Perfeito. Então é isso. Tem alguma coisa que você queira falar, algo? Que a gente não tocou no assunto? Toda vez que eu falar, você vai falar, você vai... Não? Você olha. Então, eu acho que a gente falou sobre muita coisa. A gente fez um passeio legal, né? A gente falou sobre algumas mudanças em relação às estratégias de marketing, né? De como elas foram evoluindo. A gente falou sobre estratégias de comunidade, na prática mesmo, como aplica. E eu acho que isso está muito conectado com... Eu sempre volto para esse ponto, para esse novo tipo de consumidor. E eu acho que é o que a gente pode até tirar, assim, como um grande proveito da nossa conversa, que é um novo tipo de consumidor, um consumidor na era da conectividade. Então, não tem mais essa delimitação até em relação a canais. Profissional de marketing adora trabalhar planejamento por canais, né? Só que o consumidor tá pouco se lixando se ele tá no Instagram, se ele tá na loja física ou se ele tá no canal de ligação. A grande dificuldade que as empresas têm, mas que também pode se transformar em uma grande potencialidade, é trabalhar de forma congruente em todos esses canais. Como é que eu faço esse consumidor transitar, seja no meu Instagram, seja no meu ambiente físico, seja falando com a minha atendente, e ele consiga perceber as mesmas coisas nesses diferentes canais? Perfeito. Boa. Mais uma interrogação que você abriu aqui na minha cabeça agora. Vou olhar para isso também no meu negócio. Isso foi importante. É um consumidor com poder, né? Porque a gente tá aí, né? A gente tá interagindo em vários canais, mas olhar com esse cuidado de... O cara tem que ter a mesma, né? A ideia tem que estar aí, ó. A comunicação tem que estar linear em todos esses canais. É um ponto também que você já abriu aqui para olhar. Exato.
Esse podcast aqui foi quase que pra mim, né? Eu tô aqui pegando Não, vários... pra eles, Não, eu sei que eu falei quase. Mas eu já tô pegando vários insights aqui que eu vou levar pra casa. Inclusive, insights que eu vou sair daqui e vou anotar, porque não tava no meu script, não. Surgiu da conversa. Vou levar pra casa. Legal. Show de bola. E aí teve uma hora aqui no podcast que eu falei a palavra perpétuo, e aí a gente emendou, eu acabei não emergindo, né? Então, tipo assim, a estratégia da comunidade é algo que já existe há milhares e milhares de anos. A gente conhece aí várias e várias histórias há muitos anos e vai ser algo que é uma estratégia perpétua de fato. Só Sim. que hoje as pessoas elas estão tendo clareza, estão tendo acesso à estrutura da estratégia, como é que funciona. Então, as pessoas participavam de comunidades, tomavam ações, engajavam sem nem saber que aquilo era uma comunidade. Sim. Pessoas tipo assim, elas não sabem como que elas foram parar ali. como foram parar ali e outras não imaginam que o sucesso do negócio delas foram através de uma construção de comunidade. Sim. Então, elas chegaram lá no topo, mas elas não tinham essa clareza. E hoje, o acesso a essa informação, a esse conhecimento e até as estratégias, por exemplo... Uma coisa que eu vou te perguntar, você ensina isso para as pessoas no digital? Hoje, ainda, a nível de produção de conteúdo, não. Entendi. Hoje, isso... Na verdade, eu comecei a criar um posicionamento mais estratégico hoje, desenvolver uma palestra sobre comunidades, estar aqui com vocês hoje falando Sim. sobre isso, porque o meu objetivo, de fato, agora é começar... Boa. Agora que eu já comecei a testar e validar, e eu tenho um ambiente onde eu faço isso todos os dias, Perfeito. dentro do hub delas, Laboratório. dentro da AGE Bahia, eu precisava primeiro colocar em prática, validar. Então, eu comecei a fazer isso e esse primeiro ano a gente teve, assim, muito sucesso na validação da jornada que a gente desenvolveu, que é a estratégia de gamificação da comunidade mesmo. Então, eu precisava testar e validar. E hoje eu começo a entender que isso é um segundo produto. Que é o que a gente começa fazendo no digital. Você começa vendendo seu conteúdo, depois você entende que aquilo ali é um modelo de negócio e você vende o modelo de negócio também. Perfeito. Então é justamente isso, né? Agora você tem clareza. Você pode construir suas comunidades de forma intencionais e é uma estratégia para o resto da vida. Exatamente. Que vence qualquer e toda outra estratégia. Eu sou uma pessoa muito... criação de comunidade. Eu sou uma pessoa muito visual. E aí eu estava elaborando a estratégia que a gente vai trabalhar esse ano no hub delas, né? E eu desenhei uma espécie de fluxograma de como eu enxergo essa estratégia de comunidade. Eu desenhei basicamente assim, uma seta, que é a estratégia transversal da comunidade, em um ciclo. Porque a comunidade, ela vai passar... Você tem ali um ciclo de produtos, num desenho mais esteira, mas você tem um ciclo de produtos. E a comunidade, ela passa transversal a ela, de fato. Então, ela pode ser uma estratégia de aquisição, para que as pessoas conheçam o seu produto, o seu serviço. Ela é uma estratégia de manutenção dessa retenção, ou seja, faz ela continuar ali dentro e consumindo outros produtos, outros serviços de acordo com a necessidade que ela vai tendo. E principalmente, que é o ponto final, que muitas empresas ainda não se atentam, que é a apologia. Então, quanto esse seu cliente compra de você mais vezes e recomenda para outras pessoas. E tatua. Exatamente. E tatua, é impressionante. Já é outro nível, É impressionante. É outro Tem gente que Mas tatua marca de, sei lá, logo de pizzaria. É impressionante. A Harley do Jonathan. Davidson. E Harley Davidson, exato. Perfeito. Não, a Harley Davidson é foda. Porque assim, a gente conhece algumas empresas que você vê um caso. A Harley Davidson é Mas foda. Harley Davidson é um estilo de vida. Mas é isso, amigo. Sim. E você É uma- tatua Domino's, que é uma pizzaria. Não, beleza. É o mas estilo você, de vida da pessoa. que vem. mas você tatua... É uma pessoa, entendeu? Porque a Harley Davidson é foda. É uma a Harley legião. Davidson é uma legião, pô. Você vai ver, verdade. não é uma pessoa. Você vai ver várias pessoas no mundo com essa tatuagem aí. Entendeu? Com a tatu também, que os caras tatuam lá o brasão. Sabe um... Daqui a pouco as meninas estão tudo se... Hub Hub delas, delas. hub delas. Vamos chegar lá. Sabe um case que eu acho legal? O case da Nike. Sim. Porque eles começaram com estratégia de comunidade local. Hoje a gente tem, assim, essa abrangência do digital. Mas eles começaram ajudando os pequenos esportistas, os pequenos clubes da cidade ali, do entorno. E Mesmo? eu tava estudando isso outro dia. Caramba, E não foi uma sabia. estratégia local, eles começaram ali
é o grande lance de aproveitar o contexto. As empresas precisam abrir os olhos para aproveitar o contexto do negócio em que elas estão inseridas. Porque você ultrapassa o limite do tênis, da funcionalidade, de serve porque tem um amortecedor, porque corre mais rápido. Qual é o contexto de quem pratica esporte? Quais são as dificuldades que essa pessoa vive? Então, começou a patrocinar ali comunidades de esportistas locais, treinadores, pequenas competições. Essa é uma estratégia de comunidade. Perfeito. Se a gente encerra antes, a gente não pega esse site. Contexto é importante. Rapaz, eu tô tranquilo. Você mais uma interrogação coisa? Você abriu aqui pra mim. Abriu, mais uma caixinha. É porque tem uma coisa que eu tava vendo um podcast até do Alfredo Soares, ele falando sobre agenda, né? Que marketing era agenda. E você olhar pro seu calendário do ano aí, você pensar, cara, como que eu vou fazer, né? Criar aqui ações nessa agenda anual aqui, aproveitar todas as datas, o que eu vou fazer antes, durante, como que eu vou integrar tudo isso para que eu tenha resultado o ano todo. E aí você trouxe o lance do contexto agora, né? A gente pode olhar para coisas aí que acontecem no contexto do nosso negócio e colocar isso agora também, inserir isso na agenda. Sim. Entendeu? E aí você consegue, quando você olha para contexto, você consegue inovar mais fácil. Uhum. Porque muitas coisas podem acontecer, né? Diferente aí dentro. Vou dar um exemplo. A minha comunidade é de profissionais de educação física. Vamos supor que acontece alguma coisa lá, vou dar um exemplo. Vamos supor que o conselho do CREF lá aumenta o valor, dobrou o valor do CREF. Cara, aquilo é um contexto que vai repercutir. Uhum. Como que eu posso me disso. apropriar desse contexto e criar uma estratégia e falar assim para minha comunidade, por conta disso aqui eu tô fazendo isso. Uhum. E aí eu crio uma ação de marketing aí baseado nisso. Então, tipo assim, mais um insight que eu peguei aqui. Cabeça tá fritando. Fazendo limão a limonada. tô. Gente, eu tô aqui, né, falando de mim, porque meu negócio, ele tá um pouquinho avançado, nesse sentido de comunidade, você falou. Mas, velho, a gente vai olhar para isso cada vez mais, tá? Tanto a gente aqui no ecossistema, quanto cada um lá nos seus negócios. Então, assim, para você olhar para isso aí também, mano. Isso aí é o poder. Isso aí é crescimento de negócio com baixo custo e perpetuação ainda. Perfeito. Gostei demais. Essa ideia do contexto aí, cara, abriu mais uma que o Instagram abriu aquela aba comunidade, né? Exatamente. Perfeito, verdade. O WhatsApp agora também. O quê? O WhatsApp. Tem também? Tem agora as comunidades. O WhatsApp você cria os subgrupos ali. Não engajou tanto ainda, não tá bem ainda, ainda. Mas o do Instagram já tá mais ativo. É porque quando uma plataforma lança uma coisa e todas querem lançar ao mesmo tempo, e aí o ritmo de absorção é lento das pessoas. Mas o WhatsApp a gente tem lá, né? Comunidade e você vê que não performa tanto. Agora a gente também, né? A gente não tem essa expertise de criar interações e fazer a galera engajar. Gamificar, a gente não tem a manhã. Próximo tema, gamificação tem trabalho, de comunidades. Tem muito trabalho pela frente, viu? Vamos pra cima. Então é isso aí, gente. Gostei, viu? Super episódio, me deu vários insights. Acho que o maior beneficiado hoje aqui fui eu. Fomos nós. Reunião segunda-feira, time. Vamos pra cima. E eu quero finalizar aqui o episódio falando pra você o seguinte: se você aplicar essas estratégias que você acabou de pegar aqui nesse episódio, pode ter certeza que você vai levar o seu negócio pro próximo nível. Você vai crescer bastante, porque essa é uma estratégia extremamente validada, como a gente falou, é algo que existe desde os primórdios e vai existir pro resto da vida. Se você aplicar, você vai dobrar, triplicar, quadriplicar seu faturamento, e aí, meu amigo, você não vai poder dar conta do financeiro da sua empresa. E aí, você vai precisar de uma assessoria, de uma inteligência contábil. Porque tem muito empreendedor e empresário que insiste em cuidar de todas as áreas da empresa. De ficar olhando para todas as áreas. Cara, você é bom em gerenciar a sua pizzaria. Foca nisso. O financeiro, o financeiro não, a parte tributária, tudo, cara, entrega para quem estudou e trabalha com isso de forma com maestria. E aí eu tô fazendo toda essa introdução para falar sobre a Legrand Inteligência Contábil, né? Uma empresa altamente especializada e, sobretudo, no mercado digital, né? Tá aqui na tela. Aqui, QR Code no cantinho. Sobretudo no mercado digital.
Beleza, isso aí foi um ponto importante, Exato. né? A Alegrão é uma contabilidade especializada em negócios Também. digitais. Exato. Especialidade dela é o digital. Negócios digitais. Show de bola. Não podia esquecer disso, não. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria resumir aqui uma palavra. Resuma. Uma coisa que Resuma. é... Se eu pudesse falar de forma resumida, tudo que a gente conversou aqui hoje é: olha para o seu cliente, cuida do seu cliente. Porque aí você tá na correria, às vezes, de como que eu posso vender mais e encontrar novos clientes. Cara, olha pro cliente que você já tem. Cara, vira íntimo desse cara. Você vai Olha vender pra mais. dentro, né? Exato. Olha pra dentro. Todo mundo que já Em tá resumo, dentro. é isso aí. Exato. Quero agradecer demais, gente. Foi uma delícia. Show. Adorei. Isso é realmente trabalhar marketing como um modelo de gestão. Uhum. É eu colocar ali o cliente no centro e a partir dele a gente ir criando todo o resto. Adorei conversar com vocês. Já tô aqui ansiosa. Podem me chamar pro próximo. Oh, Gostei. legal. Vamos falar da AGE aqui. Show. Tô super feliz, viu? Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Contribuiu demais, tá? É isso, gente. Pra Vamos encerrar por finalizar, aqui. qual o seu arroba? A gente não perguntou Pegando, isso. pegou não? Não pegou? Eu me apresentei, Alana Elias, mas é @alana.elias. Ponto Elias. Arroba Alana.elias. Alana.elias. Vamos Show. me ver falando lá sobre Pronto. empreendedorismo, Vou lá, inovação. Pronto, e lá no seu perfil tem os links os Sim. arrobas das outras empresas, né? Tem sim, já vão encontrar tudo lá. Então, pronto, perfeito. Perfeito, gente. É isso aí. Segue, não esquece pra gente finalizar, né? Segue lá, @alana.elias, tá? Pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho. Segue o @ do Ecossistema Podcast, tanto no Instagram, tá? Tá como lá no Instagram, Hugão? Tá, Arroba o ecossistema _podcast. _ podcast, beleza? Você vai ver. @ Menandro Machado, E @ Hugo o Fernandes. Fernandes. E não esquece, tá, gente? E eu vou Se colocar aqui. inscreve no canal. Peraí que eu vou colocar Aqui aqui embaixo tem um em link, prática todo o conteúdo aqui. Uma parte do conteúdo, né? Porque se Verdade. você não bota em prática, você só adquiriu conhecimento, né? Perfeito, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então eu vou botar em prática aqui agora, que é trazer você, nossa audiência, você que está aqui assistindo, para fazer parte desse movimento, né? Para você sentir que você tem voz ativa aqui dentro. Então faz o seguinte, pode ser nível Pix de nacional. R$1.000 pra quem compartilhar. Não é nem isso. Pode ser nível nacional, pode ser nível regional, mas assim, se você está assistindo, você é daqui de Salvador, você conhece um empresário, um empreendedor que faz sentido estar aqui no Ecossistema Podcast, coloca o @ dele aqui, Perfeito. que a gente vai entrar em contato com ele, tá? E a gente vai dizer, não, a gente entrou em contato com você através de um Sugestão da nossa comunidade. sugestão da nossa comunidade, e quando a gente trouxer esse convidado aqui, a gente vai agradecer você aqui em público. Boa, Tá. boa, gostei. Então, vem fazer parte aqui de toda a nossa estrutura e indica aí os empresários e empreendedores que você conhece, faz parte aqui, porque você é empreendedor, né? A gente é a maior comunidade de empreendedores do Brasil, né? E a gente só é porque você faz parte. Então, é isso. E vamos subir, vamos crescer a comunidade, E vamos vamos pra subir, cima. exatamente. Segue aqui embaixo, se inscreve no canal, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo pra você não esquecer. E até a próxima. Fui!